Oi, gente. Eu sou o Bruno Dacha. Eu tenho esse canal aqui porque geralmente eu gosto muito de compartilhar dicas de brechós com vocês. Mas o vídeo de hoje, na verdade, é sobre pensamentos que eu ando tendo devido a alguns acontecimentos que ocorreram aqui na cidade do Rio de Janeiro nos últimos dias. Então, pra quem sabe ou não tá sabendo, agora, na semana passada, aqui no Rio de Janeiro, a gente teve um volume enorme de chuva. Na verdade, acho que em 2 ou 3 dias choveu uma quantidade equivalente a um mês de chuva. Ou seja, choveu bastante, entendeu? E aí que houveram várias tragédias decorrentes disso. Na verdade, vários pontos da cidade ficaram super alagados. Assim, aqui no Rio de Janeiro, na verdade, a gente tem um histórico de já ter alguns bairros que tem essa tendência de sempre que chove, alaga. Por exemplo, o Maracanã. Ali onde tem o Rio Maracanã, gente, é fato que sempre que chove, entendeu? Ali alaga. Só que dessa vez foi muito mais forte, muito mais pesado. Os vídeos das tragédias causadas por essa chuva, elas trazem uma certa aflição, sabe? São algumas imagens até muito fortes. Eu tava navegando na internet, eu entrei no site G1 pra ver essas notícias, né? E tava lá uma notícia do Vidigal, que na verdade o Vidigal foi um dos lugares mais afetados por essas tragédias. Uma pedra junto com uma árvore caiu bem em cima de um ônibus, matando 2 pessoas. E muitas casas lá em cima do morro foram destruídas por pedras e restos de morro, entendeu? Que foram descendo ladeira abaixo. E aí, a notícia era de uma atriz da Globo pedindo ajuda, né? Porque ela, como sendo uma figura pública, só ela poderia ter essa voz maior de chamar as autoridades, ter a possibilidade de ser atendida rápida. E aí, os comentários, gente... Gente, uma dica para vocês: evitem os comentários do G1. Eu amo o G1, é um site que eu entro todos os dias, é um site que eu confio pra ler as notícias do dia a dia, do cotidiano. Acho muito interessante o conteúdo, mas os comentários, eles são muito tóxicos, entendeu? Eu percebi que muitos deles começaram a dizer que a culpa do que estava acontecendo eram só das pessoas que estavam ali. Como se as pessoas ali fossem aproveitadoras. Veja bem, como se elas fossem aproveitadoras. Ou seja, elas morassem ali no Vidigal, naquele espaço, porque elas simplesmente não gostam de pagar luz e pagar aluguel barato e não pagar água, etc. E ficar tipo no ombro do governo, né? Como se fosse assim. Eu fiquei refletindo justamente sobre isso. Porque quem tá ali não tá porque quer, sabe? Por mais que o Vidigal seja um lugar agradável, né? De se conviver, de se morar. Tem uma vista linda, maravilhosa. Eu tenho amigos que moram lá, eu sei como que é, sabe? Mas assim, existe toda uma questão histórica em cima disso, tá? Lá quando os nossos antepassados escravos foram libertados, né, com a assinatura da Lei Áurea, né, a suposta salvadora da escravidão, eles simplesmente foram jogados na rua, sabe, sem ter pra onde morar, sem ter onde viver, e eles acharam a ocupação no morro, né, uma forma de sobrevivência. E a gente sabe que é daí que nasceram as favelas. Então, assim, quem tá lá provavelmente não tem a condição, sabe, de quem tá ali no asfalto.
é uma coisa que infelizmente eu já tô acostumado a ver e a ler com frequência. Eu só quero que vocês entendam que, gente, não é assim, sabe? E outra coisa é a nossa educação. Pro seguinte fato de que, se aconteceu o que aconteceu nessa tragédia, é porque a gente não tem uma educação correta de como excluir os resíduos de lixo, né, que a gente tem no dia a dia. Os esgotos do Rio, eles têm um sério problema e não é de hoje. Um problema, as pessoas culpam sempre e só o governo, mas não é assim. Eu acredito que seja um erro das duas partes. O governo por não fazer o investimento certo no local certo, e a gente por não ter a educação correta, né, de jogar lixo no lugar certo e tudo mais. Um exemplo disso é, recentemente eu fui pra Praia da Urca, que é uma praia que já não tem uma fama, né, de ser limpa, embora ela seja maravilhosa e tenha o Pão de Açúcar. Mas a praia, ela tava com a água, ela tava linda, ela tava limpa. Gente, parecia o Caribe. E eu não estou brincando, eu fiquei super surpreso. E por um momento eu fiquei nesse encanto de tipo, ai nossa, água limpa, Caribe maravilhoso, pá, sereia. Mas 5 minutos depois já começou a vir muito lixo na região que eu tava. E aí, com o tempo, foi se espalhando pela praia toda. E é sobre isso, né? Reflitam, porque se a gente realmente quer uma mudança, a gente precisa mudar.